A batida do coração do mais poderoso ecoa. Preparado para eliminar tudo que ameaça seus objetivos, o mal absoluto nasce em Garou. Hoje iremos comentar como é que foi Saitama vs Garou. Fica comigo para mais um vídeo do Nação Anime. Antes de tudo, já deixa aquele like para fortalecer o canal e para quem ainda não é inscrito, se inscreve para trazermos mais vídeos. O capítulo se inicia mostrando que heróis e todos ali estão sangrando, perdendo cabelo e desmaiando. Silverfang está de frente a Garou e sente os mesmos efeitos, mas enquanto todos estão desmaiando, Silverfang se mantém firme. De frente a Garou, Silver analisa que com todo aquele mal, Garou só poderia estar sendo controlado por alguém, e ele pede Garou de volta. Mas rapidamente Garou responde que tudo que ele está fazendo é por conta própria, quando de repente algo surge ao lado de Silver, que fica completamente espantado, pois já sabia do que se tratava. Era Blast, que concorda com as palavras de Silverfang e acrescenta sem enrolação que Garou estava sendo controlado por God. Isso deixa Silverfang mais espantado do que estava. Blast continua dizendo que qualquer ataque do Garou no planeta colocaria em risco todos os seres vivos e pergunta se esse era o objetivo de Garou. Mas Garou responde o chamando de tagarela e pergunta o que ele queria que ele fizesse. Vendo que Garou já estava aceitando a realidade da atual situação, Blast decide levar Garou para outra dimensão. Os poderes de Blast também são sinistros. Blast analisa que só a presença do Garou emitia uma radiação cósmica no qual nenhum ser vivo era capaz de aguentar. E ele também analisa que ainda restava a humanidade em Garou. Portanto, ele conclui que Garou não foi completamente dominado. E ele ainda diz que mesmo assim ele estava muito sinistro. E se pergunta como seria se ele tivesse sido completamente dominado. Achei muito legal isso aqui, pois confirmou algo que eu já imaginava. Tokagod deu a Garou um nível inalcançável para ele. Mas se Garou tivesse apertado a mão de God, ele teria um nível ainda muito maior. Rindo, Garou diz: poder divino? Até que não é nada mal. A morte é certa só por eu estar por perto. Finalmente eu estou me tornando símbolo do medo. Mal posso esperar para ver como a raça humana vai mudar sob o constante medo do mal absoluto que eu sou. Eu sou aquele futuro miserável, o desastre nível Deus. Decidido a lutar, Blast pede para Silverfang se afastar, pois ele iria morrer caso ele se aproximasse demais. Silverfang, disposto a salvar seu discípulo, diz: e daí? E diz que, se for o caso, ele teria que matar ele primeiro. O mal absoluto não precisa que ninguém o entenda. Outros ficarão miseráveis só de estarem por perto. Vou acabar com o velhote aqui e agora. E nunca mais vou ver o Tério. É assim que tem que ser, pelo bem dele. Mas Garou não esperava que, mesmo distante, a radiação cósmica dele era letal. Ele não teve noção do seu real perigo atual para a humanidade. Tério estava caído. Mas, de repente, algo surge. Era Genos, que mesmo sem a metade do corpo pediu para Silverfang e Blast desviarem e atacou Garou, mas foi inútil. Garou agarrou Genos pelo cabelo, pronto para eliminá-lo, mas Blast interviu. Usando seu canhão de dimensão, Garou rapidamente entendeu do que se tratava e desviou para o alto. Mas Blast foi muito rápido. No alto havia um portal dimensional que levou Garou para perto do Blast. E Blast, sem perder tempo, usou o Gravity Knuckle para atacar Garou. E vou te falar que para o Garou voar no nível que ele tá agora, é porque esse soco foi muito forte. Garou sai voando e cai em outro portal. Blast vai atrás em alta velocidade e soca ele para outro portal, fazendo com que Garou entrasse e saísse entre dois portais, infinitamente. Isso me lembrou bastante a dimensão espelhada do Doutor Estranho, quando ele faz com que o Homem-Aranha fique caindo infinitamente, lembra? Me diz aí nos comentários se vocês acham que foi referência. Blast aproxima os portais para deixar Garou infinitamente ali. Mas ele não contava com uma coisa. Garou havia ganho o conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de toda a força do universo. Agora, Garou era capaz de replicar tudo, e ele copia então as técnicas de Blast. Ambos entram em uma troca de golpes intensa, usando os mesmos ataques dimensionais. Garou os copiou perfeitamente, mas acontece que os portais começam a explodir pela sobrecarga de energia, e Blast percebe isso. Eu fiquei impressionado aqui não só com o nível do Blast, mas também com ele cogitando ter que transferir todo mundo, e eu fiquei tipo, quê?
Ele tá falando em levar todos os humanos para outra dimensão ou trazer aqueles heróis da outra dimensão que já tinha mostrado? Se ele estiver falando em levar todos os humanos para outra dimensão de uma só vez, isso seria um feito absurdo. Garou reconhece o nível de Blast e diz que tem motivo para ele ser o top 1 na melhor classe de herói, mas que não importava, pois o único digno da atenção dele era Saitama. Por entender o comportamento de toda a força do universo, Garou percebe que Saitama não estava dando tudo de si, e ele estava preparado para copiar a força total de Saitama. E para fazer com que Saitama usasse a força total dele, Garou desferiu um golpe fatal no discípulo do Saitama, Genos. Saitama chega, Silverfang não aguenta mais a presença de Garou e cai. Blast reconhece Saitama, mas não conhece o real nível dele. Então pede para que ele se afastasse. Saitama vê Genos. A chuva cai. É incrível como você nunca está atrasado. É um verdadeiro herói. Sério? Tá brincando. Eu quase nunca chego na hora. O momento fez com que Saitama se lembrasse de quando ele afirmou que sempre chegava tarde. Saitama chegou tarde e se perguntou se ele tinha mesmo uma intuição de herói. O punho de Saitama começa a ferver e ele está sério. Hisatsu Majishiruzu Majinagu. Saitama avança para cima de Garou e usa o mesmo soco que ele usou para derrotar Boros. Garou copia Saitama aplicando impressionantemente o mesmo soco de Saitama. E o capítulo se encerra com Blast dizendo que a Terra será destruída. O capítulo começa com Blast usando seus poderes para tirar Saitama e Garou dali e então salvar o planeta. Esse já era o esperado que fosse acontecer, mas mesmo assim é incrivelmente surpreendente ver que Blast teve velocidade para reagir a tempo. Isso coloca ele em uma velocidade bem acima da velocidade da luz. Ainda assim, os punhos de Saitama e de Garou se encontram durante o processo, mas felizmente Blast os teleporta a tempo e então vemos a tremenda explosão que ocorre. Ela rapidamente começa a se expandir e Blast percebe que mesmo assim seu esforço não foi o suficiente. A Terra estava em total perigo e a energia dos ataques era demais para ele. Até que, no último momento, os colegas de Blast da outra dimensão surgem e oferecem ajuda a Blast. A ajuda foi o suficiente. A energia havia sido desviada. O capítulo continua mostrando o quão poderosa foi a explosão e o quão poderosos os heróis da outra dimensão são ao conseguir desviar o percurso. Varrendo diversos asteroides no caminho, Saitama e Garou saem voando pelo impacto da explosão e o desvio dos heróis, que se perguntam o que poderia ter acontecido com eles e o quão distante teriam ido, além de afirmarem que o seu like e inscrição ajuda muito para o canal continuar forte. A força dos socos foi tão absurda que Garou e Saitama foram para nada mais, nada menos que na lua Europa, uma das 79 luas de Júpiter. Que isso? Temos Garou dentro da cratera feita pelo impacto, enquanto ele olha para cima e vê a silhueta de Saitama com Júpiter atrás. Acredito que Murata tenha escolhido deixar a grande mancha vermelha de Júpiter logo atrás deles esteja muito além de só um lindo visual. Isso me lembrou muito a ideia de que aquela cratera do Saitama na lua, em diversas vezes dá a entender que seja God observando eles. E aqui eu tive a mesma impressão. Onde estou? O que aconteceu? Se pergunta Saitama, enquanto Garou está desacreditado não só com Júpiter, mas também com Saitama. Aliás, ele copiou a força do Saitama, então tudo o que tinha acabado de acontecer seria algo que o Saitama conseguiria fazer apenas com a própria força física. Saitama diz que pode ter finalmente conseguido o que tanto desejava, mas que não estava nem um pouco animado. Ele se referia a finalmente poder lutar a sério contra alguém que não perderia com apenas um golpe. Porém, ter perdido Genos fez com que o que ele mais quis durante anos não fosse bom o suficiente para superar a tão recente perda. Saitama começa a guardar o core do Genos, mas cogita a possibilidade de cair, então desiste da ideia. É melhor eu te segurar bem firme. Decidido então, Saitama irá lutar o tempo inteiro com Genos em sua mão e manda Garou se calar, enquanto diz que apenas uma mão seria o suficiente para derrotá-lo. Ouvindo isso, Garou age criando o portal dimensional debaixo do Saitama, mas Saitama reage chutando o portal. Eu achei isso muito bom. E senti um ar meio Too Force, hein? Mas quebrando rápido a comédia, agora o Saitama vai quebrar a cara do Garou,
que leva a um soco tão forte que faz ele ser jogado para longe da lua de Júpiter. Mas Garou rapidamente cria um portal saindo atrás do Saitama já pronto para dar um soco. Porém, Saitama reage com a mão mudando a direção do portal. Sério, isso tá muito Vibe to Force. No mesmo momento, Saitama com um soco afunda Garou no chão. Saitama pede para Garou ir com tudo com seus punhos e não usar seus truques de artes marciais. E é isso que ele faz. De pé, Garou diz: eu absorvi todos os estilos da escola e punhos juntos. Todos eles estão lutando em total sinergia. Eu sou meu punho. Depois de dizer isso, Garou cria diversos portais e fica passando por eles em alta velocidade, a fim de confundir Saitama e então acertá-lo. E funciona! Garou acerta Saitama, jogando ele para longe, e ao mesmo tempo vai atrás para aplicar mais 2 golpes que ele copiou, causando assim uma enorme explosão na lua de Júpiter. Após o ataque, Garou está sozinho, e analisando o cenário, Garou diz que o punho dele é absolutamente inevitável. Porém, Saitama surge usando a mão para arrancar o solo, no estilo Gon vs Hisoka, mas em uma escala um pouquinho diferente, sabe? Tipo, quase a lua inteira. Eu nem sei se isso tem lógica, o que me traz cada vez mais a ideia de uma força física meio Two Force. Mas Saitama faz, e agora vai dar o troco. Mostrando que Garou não é o único que pode copiar algo, Saitama replica o que Garou acabou de fazer, mas ao invés de portais, Saitama usa os destroços para ir de um lado para o outro, atingindo uma velocidade tão absurda que Garou vê múltiplos Saitamas. E percebendo o perigo que era, Garou rapidamente cria um portal e foge do Saitama. Só que não. Saitama vai atrás de Garou e acerta um soco que faz com que Garou batesse em tudo como um pinball. Ai, mais um dia lindo no sistema solar, com uma linda imagem de Júpiter e uma de suas luas. Cortando para Garou, Garou está conversando com ele mesmo, dizendo para ter concentração, porque tudo que o Saitama faz é fazer movimentos simples, só que com uma incrível força e velocidade. Então ele escolhe ir para cima das barragens de rochas, com a ideia que Saitama não conseguiria se mover perfeitamente lá. Mas então, Garou perdeu todo o senso de direção e bateu na superfície da lua. Ainda assim, ele vai em direção ao Saitama, mas acaba levando um lindo soco sério. Ainda não parece tão real que Garou esteja aguentando socos sérios. Ainda assim, Garou reconhece a força física do Saitama e diz que ele é infinitamente forte. E percebe que a única maneira de combater a força do Saitama é com a força do próprio Saitama. Garou dá um soco no ar, criando o portal e levando seu soco até Saitama. Mas Saitama desvia e usa o mesmo portal para revidar o soco. Mas, diferente do Garou, Saitama acerta, jogando Garou para trás, onde Garou rapidamente cria outro portal e sai atrás do Saitama na intenção de pegá-lo de surpresa. Mas Saitama reage a tempo, dando um soco no Garou, enquanto Garou acerta um chute na cabeça do Saitama. Garou é jogado novamente, enquanto Saitama sequer sai do lugar. E aproveitando que Saitama não saiu do lugar, Garou novamente cria outro portal para pegar Saitama de surpresa. Mas Saitama não estava mais lá. Saitama pulou em direção a uma rocha no alto e usou ela de impulso para acertar Garou, e ele acerta, afundando Garou no chão. Saitama fez isso usando o mesmo golpe de Garou, copiando ele, e então diz para Garou continuar tentando copiar e superar a técnica séria dele se ele for capaz. Ambos começam a trocar soco, e enquanto isso, Garou analisa que por ele ter copiado e rebatido o soco do Saitama, o soco dele deveria ter o mesmo nível, mas isso não estava acontecendo. O próximo soco do Saitama era mais e mais forte. Garou não era capaz de chegar no nível dele, e percebe que Saitama continuava evoluindo mais e mais, e que se continuasse assim, ele iria acabar perdendo para o Saitama. Temos um gráfico que mostra que mesmo Garou copiando o Saitama e ficando cada vez mais forte, a velocidade em que o Saitama ficava mais e mais forte era ainda muito superior. Seu ritmo de crescimento, que havia passado despercebido por todos, uma vez que não havia ninguém nem de longe que fosse páreo para sua força, começou de repente a disparar exponencialmente.
por conta da ascensão de uma emoção diferente de quaisquer outra que ele havia sentido. E agora, o único no nível de conseguir observar o crescimento de Saitama estava sendo deixado completamente para trás. Interessante que em algum momento, Garou realmente estava comparável e por isso o equilíbrio no impacto dos socos no capítulo anterior. Mas agora, Saitama era demais para ele. Mas isso não é o suficiente para parar Garou. Confiante, Garou vai para cima do Saitama a fim de acertar um soco sério nele. Mas Saitama para o soco como se não fosse nada. Isso enquanto percebe que está com frio porque perdeu a sua roupa. À medida em que a força do Saitama cresce, não pode mais ser medida. Garou não só copia a técnica, como também a força da técnica, mas Saitama evolui sem parar, e nesse momento, a força que Saitama teve um dia era piada para o próprio Saitama agora. Saitama parou o próprio soco sério do passado copiado por Garou como se não fosse nada. Tá assistindo até aqui? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para nos ajudar. O frio fez com que Saitama usasse uma das técnicas mais poderosas da obra até aqui. Um espirro. Agora vem comigo. Presta atenção no que esse espirro do Saitama fez. O espirro não só varreu tudo de uma das luas de Júpiter, como também o próprio planeta Júpiter. Sim, Saitama destruiu Júpiter com um espirro. Parece até mesmo que Murata quis rebater um feito de um certo personagem aí, hein? Deixa a opinião de vocês qual foi o maior feito. Usando sua incrível visão, Garou de Júpiter enxerga a Terra e diz que, enquanto estiver no seu campo de visão, ele será capaz de teletransportar. Garou dá um soco criando uma enorme explosão e em seguida se teletransporta para a Terra, deixando Saitama para trás. Garou comemora porque conseguiu. Ele voltou e venceu. Só que não. Saitama surge atrás de Garou, dizendo que ele também fez um movimento bastante útil. Garou fica espantado, perguntando se ele não tinha jogado Saitama para outro lugar. Saitama responde dizendo que ele estava com muito frio. Aí ele viu uma luz e foi em direção a ela. Saitama entrou no portal do Garou sem que ele percebesse, e a forma como ele fez isso foi um tanto quanto meio diferenciada. Pois é, como tudo foi destruído e não tinha lugar para se apoiar, Saitama virou um homem foguete, movido a pum. Ai, nesse mangá é demais. Mas agora, Saitama estava de frente para Garou e acerta um soco em cheio na cara de Garou, levando ele até o chão da terra e causando assim um grande impacto. Saitama percebe que estavam bem onde tudo começou e pergunta se essa era a intenção de Garou. Garou pergunta por que o Saitama não tirava a vida dele logo. E Saitama diz que, comparado com Garou e King, ele não tinha jeito para trocar de fantasia rápido. E responde o Garou que é porque ele é um herói. Ele prometeu para o garoto que pararia o Garou sem tirar a vida dele. Garou vê Tério e sai correndo desesperadamente atrás dele. Mas Saitama o interrompe e pergunta onde Garou estava indo. Aqui eu achei que seria uma daquelas cenas cômicas, onde o personagem vai para a direção errada achando que está indo para a direção certa. Ainda mais por causa da frase do Saitama. Mas olhando bem, o fato do Garou saber que a culpa foi dele, pois ele estava perto demais do Tério, fez eu interpretar que, na verdade, Garou estava tentando ficar longe justamente na esperança de salvar o garoto. Garou tropeça, cai e começa a desabafar enquanto chora. Enquanto isso, Saitama percebe que Garou ficou estranho assim que desceu do céu daquela vez, como se ele estivesse sendo controlado. Garou percebe que Saitama é igual a ele, pois assim como ele perdeu Tério, Saitama perdeu Genos. Garou diz que tem um pedido, e Saitama pergunta se esse pedido não é copiar as imitações de artes marciais dele. Garou diz para ele tomar cuidado com o que fala. Enquanto sobre o pedido de Garou, basicamente, Garou queria que Saitama dominasse o poder de Deus sem que Saitama o tocasse. Cale-se. Confiscarei. Diz Deus. Assim como o Imperador Mendigo, Garou fez o que não deveria. Falar de Deus para Saitama foi um erro, e Deus começou a confiscar os poderes de Garou. Saitama sente um gosto de sal, e Garou pede foco. Mesmo com Deus tirando sua força cósmica, Garou está firme no que está fazendo. Ele está decidido.
E então Saitama foca. Os dois estavam imaginando seus próprios universos interiores. Partículas e antipartículas geradas em pares pelos raios cósmicos intensos de Garou. Conforme cada partícula subatômica começou a se mover em direções opostas, elas começaram a imitar o movimento uma das outras. Enquanto todas as partículas subatômicas dentro de Saitama fizeram isso, Garou diz para Saitama ir lá e derrotar ele, mas Saitama não entende. Garou continua dizendo que se o Saitama consegue fazer isso, o que ele teria que derrotar é aquele miserável. Garou se referia a God, confiscado. God não só tomou os poderes, como também a vida de Garou. Saitama começou a viajar para trás do tempo. Reprodução normal. Saitama volta para quando Garou havia dito que finalmente tinha se tornado o mal absoluto. Saitama acerta um soco nele. Aquele soco potencializado anormalmente em uma lua de Júpiter voltou no tempo e o atingiu antes que fosse dado. Inversão de casualidade absolutamente inevitável. Não foi necessário um soco, mas sim nenhum soco para encerrar a batalha. De longe temos Genos. O tempo voltou para quando Genos ainda estava vivo. Genos vê seu mestre derrotando Garou. Enquanto isso, Garou está sofrendo, perguntando para onde a força dele está indo. Saitama começa a ser levado para trás, enquanto outro Saitama, ainda de roupa, sai de escombros. Era o Saitama do passado, que se une ao Saitama da lua da... Era o Saitama do passado, que se une ao Saitama da luta da lua de Júpiter, e passam a ser um só. O resultado disso foi que o Saitama esqueceu tudo, infelizmente. Inclusive, eu me pergunto se ele ficou mais fraco, já que ele ficou mais forte durante a luta, como pudemos ver nesse capítulo. O capítulo se encerra com a fusão do Saitama pelado com o Saitama de roupa, e o resultado disso foi que só uma parte ficou sem roupa. Genos voa até Saitama e tudo termina lindo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Comenta aí o que vocês acharam de Saitama vs Garou e eu conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo do Nação Anime.